Eu confesso para vocês que eu não podia escolher uma forma melhor de começar a celebração de Natal do que a gente já teve até aqui. Essa recepção de novos membros, ver a família Campolim crescer, com a chegada de vocês que foram recebidos hoje, foi muito marcante para o meu coração. Eu estou aqui há 10 anos e aprendi a celebrar a chegada de cada um desde o comecinho da comunidade. Eu me sinto completamente repleto de alegria quando eu vejo esse time crescendo, né? Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Mas eu queria destacar em especial 3 pessoas que me marcaram muito na recepção de hoje. A primeira pessoa é o Márcio Madureira. Cadê o Márcio? Ô Márcio, você não tem ideia como é bom ver você aqui professando a sua fé. Para quem não sabe, o Márcio é meu amigo de infância. Nós crescemos juntos, morando num prédio na rua 15 de novembro, a gente se conhece há muito tempo, e a gente se reencontrou aqui na comunidade, e o Márcio ouviu a respeito de Cristo, o Márcio tem se aproximado de Deus, e esse passo de fé seu, Márcio, é muito importante para você, mas é importante para mim também. Eu começo a celebrar as costuras que Deus vai fazendo na nossa história, né? Hoje nós somos mais que amigos, hoje nós somos irmãos, Márcio. Louvado seja Deus por isso. Eu também tenho a oportunidade de receber como membro aqui na comunidade hoje um amigo de adolescência, o Marquinhos, que o Túlio acabou de dizer que jogava basquete comigo. Na verdade é o contrário, eu que jogava basquete com ele e eu que ficava o tempo todo olhando para a maneira como ele jogava para ver se eu conseguia chegar perto, né? Marquinhos, um grande jogador de basquete, ainda é um bom jogador de basquete, um amigo de verdade, e ter você aqui, Marquinhos, como parte da família da fé, com a sua família, é uma bênção. Estou muito feliz, muito alegre por isso. E eu não podia deixar de mencionar também a chegada do meu filho, né? Como foi gostoso batizar o meu filho dizendo assim: Senhor, eu creio na bênção estendida do Senhor para a vida dele. E eu espero que o Senhor um dia o faça professar com os próprios lábios a fé em Jesus. E hoje ele estava aqui. Eu fiz questão de levantar para poder olhar os lábios dele dizendo: eu creio. Sim, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Sim, eu creio em Jesus Cristo. Sim, eu tenho o Espírito Santo morando no meu coração. Eu não vou dormir essa noite. Simples assim. Que jeito gostoso de começar a celebração de Natal. Nesse momento a gente vai iniciar uma série de mensagens natalinas, cujo tema é muito mais do que se possa imaginar, muito mais do que se possa imaginar. Alguns dias atrás, eu com meu pequeno filho de 1 ano e 8 meses, fomos para o shopping, e nós sozinhos ali começamos a brincar no meio das árvores, das bolas de Natal, na cadeira do Papai Noel, e foi muito gostoso ver o meu pequenininho encantado com toda a magia das cores e das festas de Natal. É a primeira vez que ele entra em contato com o mundo das coisas, né? E perceber a alegria dele foi muito gostoso para o meu coração. Mas em todo momento que ele ria, brincava, pulava, se encantava, eu imaginava assim: como vai ser superior a alegria dele, à medida em que ele descobrir que o Natal é muito mais do que isso. É muito mais do que uma árvore, é muito mais do que o brilho de uma bola, do que um presente, é muito mais do que a gente possa imaginar. O Natal tem a ver com Jesus, o Deus que encarnou e veio ao nosso encontro para nos resgatar. E é sobre isso que a gente vai conversar ao longo dessa série. Na primeira música que nós cantamos na liturgia do nosso encontro, nós mencionamos 21 nomes diferentes atribuídos a Jesus. Talvez você tenha percebido isso. A Bíblia faz questão de apresentar vários títulos a Jesus, porque esses títulos nos remetem à missão dele, ao trabalho dele que ele veio desempenhar no nosso meio.
E nessa série nós vamos conversar sobre 3 títulos que são atribuídos a Jesus e que nos ajudam a entender um pouquinho da importância dele para as nossas vidas. Hoje a gente vai conversar em especial sobre o título Messias Prometido. Já ouviu falar desse título? Chega a época de Natal, esse título vem à tona com muita facilidade, né? Jesus é o Messias Prometido. Mas o que significa esse título? O termo Messias significa literalmente ungido, aquele que foi escolhido, separado e recebeu óleo sobre a sua cabeça como um sinal visível de uma aprovação divina, de uma bênção de Deus e de um comissionamento do alto para que essa pessoa realize uma tarefa imprescindível e importante. O termo Messias significa literalmente ungido e refere-se àquele que recebeu uma missão especial de Deus. Quando a gente olha para o Antigo Testamento bíblico, a gente percebe profetas sendo ungidos por Deus. Um bom exemplo disso é a unção de Eliseu pelo seu mestre Elias, quando este último estava no final da sua vida. A gente também percebe sacerdotes sendo ungidos, como foi o caso de Arão, ungido pelo grande líder de Israel, Moisés. Também alguns reis eram ungidos, como foi o caso de Davi, que foi ungido muito tempo antes de ascender ao trono de Israel. Entretanto, todos os profetas, sacerdotes e reis ungidos na Bíblia apontavam para o grande ungido de Deus que estava por vir. Os profetas ungidos, eles não representavam a totalidade do que Deus estava para fazer. Eles apontavam para um profeta maior. Os reis, eles não eram responsáveis por tudo, mas eles apontavam para aquele que era responsável por tudo. O mesmo acontecia com os sacerdotes. As unções do Antigo Testamento nos remetem à vinda do Messias e a um trabalho mais amplo e completo que ele realizaria no nosso meio. A esperança pela chegada do Messias, o Filho de Deus sobre a terra, era tão forte nos dias de Jesus que 2 pescadores disseram, quando viram Jesus andando pelo mar da Galileia: é ele, nós o achamos o Messias, isto é, o Cristo. A palavra Cristo é a transliteração do termo hebraico Messias para o grego, tem o mesmo sentido, o ungido de Deus. Até mesmo pescadores no tempo de Jesus foram capazes de olhar para Jesus e perceber nele alguém diferente, com uma unção diferente, com uma postura diferente, e reconheceram nisso o Cristo, o ungido do Senhor. Mas a condição messiânica de Jesus não lhe foi apenas atribuída por outras pessoas. Ele mesmo reconheceu ser o Messias, ser o ungido de Deus, ser o Filho de Deus que entrou na história da humanidade para fazer o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Isso aconteceu num encontro que Jesus teve com uma mulher chamada mulher samaritana. Um encontro que se deu por volta de meio-dia, quando ela foi até a beira de um poço para tomar água para si. Isso não era muito comum, porque as mulheres costumavam ir pela manhã para buscar água, porque de manhã o sol é menos causticante. Mas talvez a sede daquela mulher fosse tão intensa que no meio-dia ela teve que voltar para buscar mais água. Na beira do poço, Jesus percebe que a sede dela está para além de uma sede física. Então ele diz: se você beber dessa água, você voltará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, tudo vai ser diferente na sua vida. Rios de água viva vão fluir do seu interior de uma forma espetacular. E ela interpretou a fala de Jesus como uma fala religiosa e disse: eu entendo bem essa história da religião de Israel. Eu sei muito bem que o Messias está para vir, e quando ele vier, todas as coisas serão diferentes. As pessoas serão saciadas, as pessoas encontrarão a real felicidade. Eu sei que isso está para acontecer. E Jesus, naquele exato momento, olha para aquela mulher e diz: mulher, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você.
Tenta se colocar nessa história e imaginar a beleza, a potência desse encontro, da surpresa, da expectativa sendo concretizada, o Messias na frente dela. Da mesma forma, o encontro com esse Messias, nos dias de hoje, é capaz de nos surpreender, de fazer muito mais do que a gente consegue imaginar. E é por isso que nós podemos, neste Natal, desfrutar de uma expectativa nova. É por isso que nesse Natal nós podemos colocar as nossas questões, nós podemos colocar diante do Senhor as nossas necessidades, crendo que Ele pode fazer infinitamente mais do que a gente consegue pensar, crer ou imaginar. O texto de Isaías capítulo 9 é um texto profético que foi escrito há cerca de 8 séculos antes da vinda de Jesus, e que nos fala a respeito de algumas características do Messias que estava para vir e de algumas implicações da sua chegada no nosso meio. Acompanhe a leitura. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. Escuridão e desespero não durarão para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada. Mas no futuro, a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todos sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos, o zelo do Senhor dos Exércitos, o zelo do Senhor dos Exércitos fará que isto aconteça. O zelo do Senhor, o cuidado de Deus por nós, foi o que motivou o nosso Senhor a enviar o Messias, para que Ele pudesse restaurar todas as coisas que foram devastadas e destruídas por conta da consequência dos nossos pecados. Por que o Messias nos foi prometido? Nós temos pelo menos 2 respostas a essa pergunta. A primeira é a seguinte: o Messias nos foi prometido porque o distanciamento de Deus acabou gerando um caos generalizado sobre a terra. Um bom leitor das Escrituras, quem já começou a ler a Bíblia do início, há de se lembrar que todas as coisas foram criadas perfeitas pelo Senhor. Havia harmonia em todas as dimensões. Deus não criou fome, miséria, desigualdade. A criação tal qual planejada e executada pelo Senhor foi perfeita, alinhada, harmônica. Mas quando os nossos primeiros pais se afastaram do Criador, tudo entrou em colapso. O interior dos seres humanos entrou em caos. O desejo dos seres humanos foi corrompido. As relações começaram a ser quebradas.
De tal forma que todo o relato bíblico de Gênesis 3 até o final do Antigo Testamento nada mais é do que uma ilustração de toda a desordem gerada na terra em função desse afastamento e distanciamento do Senhor. Como parte da leitura desse ambiente, é que o profeta Isaías diz: esse tempo é tempo de escuridão e desespero. Diante do distanciamento do Senhor, escuridão e desespero. Numa perspectiva bíblica, a escuridão está sempre associada ao distanciamento da sabedoria de Deus, das leis de Deus, do entendimento do Senhor e das orientações de Deus para a nossa vida. Sempre que uma pessoa, uma família, uma tribo ou uma nação fecham os olhos para as orientações de Deus, elas entram em densas trevas, e em densas trevas elas correm riscos concretos de entrarem em rota de colisão. Talvez a melhor maneira da gente entender isso seja lembrando de alguma noite que a gente passou num lugar que a gente não conhecia muito bem, e no meio da noite a gente levantou para ir ao banheiro ou para tomar uma água, e a gente se deparou com o fato de que a gente não sabia onde estava o interruptor. Já aconteceu isso com você? Tudo escuro, um breu, sem a possibilidade de enxergar absolutamente nada, e você põe a mão na parede e não consegue pegar o interruptor. Aí você tem que lembrar a disposição do quarto, e é difícil, porque você não está acostumado com o lugar. Você arrisca um dos lados e você não sabe onde está a parede, você não sabe onde estão os móveis. A chance de uma colisão é muito grande. A chance de um acidente é muito grande. O mesmo acontece quando a gente se afasta do Senhor e das leis de Deus. Os nossos olhos passam a ser olhos vendados. Nós andamos no escuro, nós não temos consciência das consequências que nos aguardam pela frente. Esse tempo de escuridão é tempo de distanciamento da palavra de Deus, das orientações de Deus. Por isso nós estávamos vivendo nessa condição. A escuridão também está associada na Bíblia ao desespero e à aflição. Porque à medida em que a gente entra em rota de colisão, caminhando no escuro, a chance da gente bater a cabeça e se dar mal é muito grande. Muita gente hoje em dia tem enfrentado desespero e aflição por não terem dado atenção aos princípios divinos de gestão financeira. Muita gente hoje em dia tem enfrentado desespero e aflição por não terem dado atenção aos princípios divinos da orientação sexual. Muita gente hoje em dia tem enfrentado desespero e aflição por não terem dado atenção aos princípios divinos de relacionamento conjugal, de criação de filhos e nas mais variadas esferas da nossa vida. O texto do versículo 1 continua falando que a terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, completamente humilhada, mas no futuro, a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Aí a gente precisa parar um pouquinho, porque se a gente não entender essa história, a gente não consegue captar o entendimento, correto? O que aconteceu nessa terra chamada terra de Zebulon e de Naftali? Para isso, te convido a dar uma olhadinha nesse mapa, que é um mapa ilustrativo da presença de Israel com as suas 12 tribos dentro da terra prometida, a terra de Canaã. Cada uma das 12 tribos recebeu uma parte da terra para poder plantar, para poder colher e para poder cultivar a sua própria vida. Zebulon e Naftali eram duas dessas tribos de Israel. A seta verde indica Zebulon, um pouco abaixo de Naftali, que é o que está indicado com a seta azul na parte superior. Essas duas tribos foram completamente saqueadas, subjugadas
e invadidas pelos assírios no século 8 a.C. E restou muito pouco desse grupo com essa invasão. As casas deles foram destruídas, as plantações foram queimadas, pessoas foram mortas e os seus corpos foram lançados aos corvos. Foi um momento de intensa destruição. Intensa destruição. A grande pergunta que fica para a gente é: por que é que Deus permitiu uma situação assim, tão dura, tão difícil, dentro do povo que é chamado povo dele? Há uma explicação para isso. No capítulo anterior ao capítulo 9, que nós acabamos de ler, no capítulo 8, verso 19, nós temos o seguinte: talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos, com sussurros e murmúrios eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação dos mortos? O que o profeta Isaías está denunciando aqui é o seguinte: em meio à escuridão vivenciada pelo povo de Israel, inclusive aquelas 2 tribos, em meio aos problemas de batida de cabeça na parede por conta da falta de referenciais divinos e de distanciamento da lei de Deus, gente começou a buscar orientação para a sua vida onde não deveria buscar. Eles abriram mão das leis deixadas pelo Senhor, da palavra dos profetas, para se aventurarem em outros movimentos espirituais, a fim de encontrarem proteção, sustento, amparo e esperança. E isso deixou o Senhor furioso. Somente um chacoalhão muito grande é que faria com que aquele povo acordasse para aquele movimento tão complicado que estava sendo desenvolvido pelo povo que era povo dele. Hoje em dia, existem muitas pessoas buscando em outros deuses, em outros gurus e em outras espiritualidades o que só pode ser encontrado no Senhor Jesus. Mas essa não é apenas a única forma de nós administrarmos uma relação de adultério contra o Senhor. Existe uma outra forma, e essa forma é assimilando acriticamente os princípios e os valores culturais que vêm sendo apresentados para a gente. A nossa cultura está repleta de deuses. E o tempo todo, na cultura, através das redes sociais, da internet, da televisão, nós somos convidados a depositar a nossa confiança nesses ídolos, nesses deuses com letras minúsculas. Em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo diz: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Cuidado com a cultura que os cerca. Sejam críticos. Não se deixem levar. O fato de que as pessoas fazem determinadas coisas e têm determinadas práticas ao nosso redor não significa que isso é aprovado pelo Senhor, que isso redundará em bênção para a nossa vida e para a nossa família. Cuidado! Estejam alertas. Deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O processo de conversão que a gente tanto fala por aqui, mais do que a mudança de religião, mais do que o acréscimo do nome pessoal no rol de membros de uma comunidade, é o processo de reengenharia da nossa mente, de reengenharia do nosso pensamento à luz das orientações de Cristo, para que a gente não ande na escuridão e para que a gente não passe os nossos dias batendo a cabeça por aí, ferindo a nós mesmos, as pessoas que a gente ama e negligenciando a vontade e o amor do nosso Deus. Ainda em Isaías 8, 20 a 22, o profeta diz: consultem a lei e os ensinamentos de Deus.
Não coloquem a esperança de vocês em outros deuses, em outras espiritualidades, em outros ídolos produzidos pela cultura, mas consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra, presta atenção, aqueles que contradizem a sua palavra, jamais verão a luz. E continuarão vivendo as suas vidas batendo a cabeça o tempo todo por não saberem onde está o interruptor. Andam sem rumo, perdidos, não sabem se para a esquerda, se para a direita, se para frente ou se para trás, cansados e famintos, exaustos, sem explicação, compram, comem, bebem e nunca se fartam. Olharão para o céu, depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos, só haverá problemas. Mas Renato, todo mundo tem problema. É verdade, todo mundo tem problema, mas existem problemas dos quais a gente pode se livrar. Existem problemas dos quais a gente não precisa desfrutar se a gente olhar para a lei do Senhor, se a gente se espelhar nos mandamentos de Deus. Angústia e sombrio desespero acompanharão a vida daqueles que negligenciarem os ensinamentos e as orientações do Senhor. Serão lançados nas trevas. Que palavra profunda, que palavra dura. Em segundo lugar, por que é que o Messias nos foi prometido? Ele nos foi prometido porque somente a reaproximação de Deus é que poderia dissipar o caos sobre a terra. Se o problema maior foi o afastamento de Deus, somente uma coisa pode curar esse problema: a reaproximação dele. O problema das trevas não é resolvido à medida em que a gente se afasta das trevas, mas é resolvido à medida em que a gente se aproxima da luz. Porque a luz é responsável por dissipar as trevas ao nosso redor. Vejam o versículo 2: o povo que anda na escuridão verá grande luz, para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Jesus será a luz para vocês. O Messias prometido fará com que vocês não andem mais na escuridão, vocês não se sentirão mais perdidos, sem norte na vida, porque Jesus será o norte de vocês. Em João capítulo 1, de 1 a 5, esse evangelista traz à tona a imagem da luz que está presente em Jesus, logo no início da narrativa sobre a vida do nosso Mestre. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio de Deus, por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. Por que o Natal é tão importante? Porque a vida de Jesus, a vinda de Jesus, nos desvendou os olhos, nos fez enxergar a realidade como ela de fato é. Nós não somos mais prisioneiros dos nossos ídolos, nós não somos mais prisioneiros dos nossos emaranhados que acabam nos prendendo na ansiedade, no medo, no estresse, na angústia, no pavor. Mas a vida de Jesus desvendou os nossos olhos para percebermos que a história está sendo, sim, conduzida pelas mãos de um Deus amoroso. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Por que Jesus é diferente de todos os outros sábios, de todos os outros religiosos?
porque as trevas nunca conseguiram detê-lo, porque as trevas nunca conseguiram corromper o caráter dele, nunca conseguiram colocá-lo em contradição, nunca conseguiram desanimá-lo a ponto dele abrir mão da sua missão. Pelo contrário, ele caminhou a passos largos na direção de Jerusalém para morrer numa cruz, perdoando os nossos pecados, nos reconectando com Deus, e ao ressuscitar ao terceiro dia, inaugurou uma nova criação, e nos chamou para fazermos parte dessa nova criação que Ele mesmo estava estabelecendo a partir de si. Ainda no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, o próprio Jesus disse ao povo: eu sou a luz do mundo. Parem de olhar para outras pessoas, parem de esperar de outros religiosos, de outras religiões, de outros grupos, de objetos, de árvores, da natureza, o que nenhuma dessas realidades pode fazer por vocês. Eu sou a luz do mundo. Ouçam as minhas palavras, conectem-se comigo, redimensionem a mente de vocês à luz dos meus pensamentos e dos meus ensinamentos, para que vocês não continuem andando em escuridão, para que parem de bater a cabeça na parede por estarem sem condições de enxergar um palmo à frente do nariz de vocês. Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Por isso Jesus enviou, por isso Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo, o Messias, a luz que ilumina a todos e dissipa as trevas do nosso caminho. Mas o que o Messias traria juntamente consigo? O profeta Isaías diz que ele traria restauração e alegria. Olha o versículo 3: tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará, eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. É muito interessante Isaías falar de alegria, porque ele o faz num contexto de grande tristeza, não é verdade? Zebulon e Naftali tinham sido invadidos pelos assírios, casas destruídas, plantações queimadas, parentes mortos. Quanto que restava de esperança e alegria no coração deles? Mas o Messias foi prometido para restaurar a alegria de quem não tinha mais motivos para sorrir. Como é que você chega nesse Natal? Está difícil de sorrir, está difícil de se alegrar, está difícil de participar da festa, da folia, dos encantos, está difícil de celebrar inclusive o Natal de Jesus. Não se culpe por isso, porque o trabalho do Messias é restaurar a nossa alegria. E o Senhor Jesus, que está vivo, está passeando no nosso meio. Ele tem caminhado conosco e tem trabalhado para transformar o nosso pranto em dança, a nossa tristeza em alegria, a nossa desesperança em brados de vitória. Acredite nisso. Neste Natal, acredite, o Senhor está trabalhando pela tua alegria. Isaías também diz que o Messias prometido traria consigo a possibilidade da libertação. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. Logo depois que Zebulon e Naftali foram invadidos, os assírios passaram a dominar. Eles é que oprimiam o povo do Senhor, eles é que cobravam impostos abusivos, e havia uma grande expectativa de libertação. Pois o profeta Isaías diz: a libertação está chegando.
A hora das correntes de vocês serem quebradas está próxima e está se aproximando. Acreditem nisso, o Messias está vindo para libertar vocês. No Novo Testamento, os apóstolos falam de uma outra prisão que tende a nos manter num calabouço sem fim: o pecado. A tendência de fazer o que desagrada a Deus, o que machuca as outras pessoas e o que fere ao nosso próprio coração. Muitos de nós não conseguimos viver livres disso, mas o Messias veio para nos perdoar os pecados. O Messias veio para nos quebrar as amarras. E diante de Jesus, nós podemos desfrutar sim de um caminho diferente, mais livre. Pessoas repletas de vícios, pessoas repletas de manias, pessoas repletas de pensamentos neuróticos, podem sim ser libertas por Jesus e pela graça, trazida pelo Messias de Deus. Você precisa de libertação em que área da sua vida? Em que área da sua vida você precisa de uma intervenção divina? Clame ao Senhor para que neste Natal Ele realize esse milagre em você. Todo o poder está com Ele. Isso não depende de nós, mas depende do movimento que Ele faz na nossa direção. O Messias também traria consigo o estabelecimento da paz. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Que imagem interessante! Depois que Zebulon e Naftali foram destruídos, restaram apenas algumas botas velhas e algumas roupas manchadas de sangue. E eu imagino que alguns israelitas guardaram aquele material para poderem se lembrar sempre de que deveriam odiar os assírios. Sabe como é, né? A gente às vezes guarda algumas coisas que nos fizeram para que a gente nunca ofereça o perdão para aqueles que nos fizeram mal. Mas a gente não se dá conta de que no meio disso tudo, nós alimentamos um coração repleto de conflito e com uma completa ausência de paz. O profeta diz: chegou a hora de queimar as botas sujas e as roupas repletas de sangue. O Messias veio para nos perdoar os pecados, o Messias veio para nos acolher como nós somos, e esse é o tempo de fazermos o mesmo com aqueles que nos cercam. Chegou a hora de queimarmos as botas que nos fazem lembrar das feridas que nos foram infligidas. Chegou a hora de nós queimarmos as roupas manchadas de sangue, que perpetuam a amargura, impedem que os nossos relacionamentos voltem a ser relacionamentos mais harmoniosos. A quem você precisa perdoar nesse Natal? Permita que o amor do Messias te inunde de tal forma que isso seja possível, para que o teu Natal seja melhor. Para que o teu Natal seja diferente. Libere o perdão ao longo desse mês de dezembro. Faça isso como resposta ao trabalho do Messias na sua vida. Neste Natal, aproprie-se também do grande presente dado por Deus a você. E o grande presente não é uma coisa, não é uma viagem, não é algo que se embrulha num pacote e se amarra com uma fita vermelha, mas é uma pessoa. Jesus de Nazaré, o Messias, chamado pelo profeta Isaías de um maravilhoso conselheiro. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro. É muito curiosa a maneira como Jesus nos é apresentado aqui, Jesus o Messias. Não como alguém que faria as pessoas engolirem as suas palavras de alto a baixo, mas alguém que se aproximaria como um pai amoroso, para sussurrar nos nossos ouvidos a orientação,
a orientação para o casamento, a orientação para a criação dos filhos, a orientação para a organização das finanças, a organização da nossa vida afetiva. Ele é um maravilhoso conselheiro. Se você está passando por um momento de desorientação na sua vida, aproxime-se do Senhor nesse Natal e peça a orientação divina. Leia a palavra de Deus buscando encontrar nela os referenciais seguros para que a tua vida seja uma vida na luz e para que você não quebre a cabeça andando nas trevas. Neste Natal, aproprie-se também do grande presente dado por Deus a você, Jesus, o Deus poderoso. Existe uma onda de gente por aí dizendo que nós temos poder em nós mesmos, que nós precisamos deixar fluir a cura que existe dentro de nós, de que as nossas palavras têm poder. Esse tipo de discurso barato cai por terra quando a gente recebe um exame médico dizendo: é exatamente aquela doença que você não gostaria que fosse. Esse tipo de pensamento rui quando a gente encontra o desemprego no meio de uma recessão e a gente não vê possibilidade alguma de encontrar uma novidade profissional para mim. Isso é o que acontece quando a gente, depois de anos pedindo um parceiro, uma parceira, um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, e a gente não encontra. Nessas horas a gente percebe que a gente não produz nada, que a gente não é capaz de nada, que a gente não tem poder para nada. Mas aí vem o Natal, e aí chega o Messias, e com o Messias, todo o poder e toda a autoridade sobre os céus e a terra. Você precisa da intervenção do Messias na sua vida em qual área? Em que momento? Em que dimensão, em que esfera? Não tema em apresentar as suas necessidades diante do Senhor. Se não aprouver ao Senhor responder de maneira positiva os nossos pedidos, Ele encontrará uma forma positiva de nos trazer o que nós realmente necessitamos, pois Ele sempre faz o bem para aqueles que são os seus filhos. Neste Natal, aproprie-se também do grande presente dado por Deus a você, Jesus, o Pai eterno, o Pai de coração grande, o Pai que é Pai o tempo todo, mesmo em meio ao nosso distanciamento, mesmo em meio às nossas pisadas na bola. Esse texto sempre me faz lembrar de Lucas 15, que é a história da parábola do filho pródigo. Aquele rapaz que pegou parte da herança do pai e saiu para gastar tudo que ele possuía, vivendo dissolutamente por aí. Quando ele perdeu tudo, ele voltou para a casa do pai, ansioso por receber algum tipo de misericórdia. Para aquele que voltava, bastaria ser tratado como um dos empregados do seu pai. Mas ao invés disso, o pai da parábola sai correndo na direção do filho, e ele abraça o filho e diz: filho, como eu esperei por você. Ele coloca uma capa sobre o ombro do filho, ele coloca um anel de filho no dedo dele, ele faz uma grande festa, um grande churrasco, e celebra porque o filho dele estava morto e agora vive, estava longe de casa e agora voltou para o seio do pai. É assim que Deus nos recebe. E se por anos da sua vida você fugiu de Deus, você esteve distante do Senhor, Ele continua de braços abertos. E se ao longo dessa semana você pisou na bola, você escorregou, você fez coisas que não deveria fazer, deixou de fazer coisas que deveria ter feito, o Senhor continua de braços abertos para te receber, colocar uma capa sobre os teus ombros, um anel no teu dedo para te chamar de filho. Esse é o Pai eterno,
manifestado através de Jesus, o Messias. Por fim, neste Natal, aproprie-se do grande presente dado por Deus a você, Jesus, o Príncipe da Paz. O Príncipe da Paz. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado Príncipe da Paz. Muitos de nós estamos chegando nesse final de ano no limite das nossas forças, no limite das nossas energias, com grande intranquilidade no nosso interior. E é exatamente nesse contexto de escuridão e desesperança que o Messias do Natal olha para a gente e diz assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesse Natal, corra para os braços de Jesus. Neste Natal, não se permita entorpecer pelas festas, pela folia, pelas árvores, pela cantoria, pelos encontros, pelas festas, pelos reencontros com familiares, sem antes correr para os braços de Jesus. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu lhes darei descanso. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo envio do Messias Jesus, o teu Filho amado, que não foi poupado para que o caos da nossa vida fosse dissipado mediante a aproximação da luz. Aconselha-nos, Senhor, através das palavras de Jesus. Liberta-nos, Senhor, pelo poder de Jesus. Restitui a alegria no nosso coração, pela graça de Jesus. E que a nossa vida seja uma vida cada dia mais diferente, ao lado e por causa de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Em nome dele é que oramos. Amém.